Para familiares e amigos e também toda a comunidade de Cachoeirinha que conhecia a família Aguiar, o dia de hoje marca um mês de angústia, um mês de dúvidas, um mês de perguntas sem respostas. Por que isso? Porque foi no dia 24 de janeiro, um sábado, que a Silvana foi vista pela última vez. Seu Isaíu e Dona Dalmira foram vistos pela última vez cerca de 12 horas depois, no domingo, dia 25, por volta do meio-dia. Desde então, várias perguntas, como eu disse, permanecem sem respostas. O que teria acontecido com eles? Por que Silvana teria desaparecido? A polícia já crava que é um crime. A polícia fala de um crime, de um feminicídio seguido de um duplo homicídio. E que a motivação seria uma desavença entre a Silvana e o ex-marido policial militar, o Cristiano, que está preso temporariamente. Mas por que, então, Isaíu e Dalmira também teriam sido atraídos para este crime? Foi uma emboscada? Ao que tudo indica, sim. Temos imagens da noite de 24 de janeiro, em que um carro vermelho entra na casa da Silvana, aciona o portão da garagem, permanece lá por cerca de 6 minutos, sai de ré. Entrou de frente, saiu de ré. Depois chega o carro branco, que é o carro da Silvana, que está estacionado até hoje na garagem. E horas mais tarde, aquele primeiro carro vermelho, ele volta, permanece 12 minutos dentro do pátio da Silvana e alguma coisa acontece que ele manobra lá dentro, ele entrou de frente, manobrou e saiu de frente. Depois disso, depois desta noite em que Silvana não foi mais vista, as únicas movimentações foram pela rede social, em tese postadas por Silvana, mas a polícia não acredita mais nisso, porque nessas postagens, Silvana teria dito: nos envolvemos em um acidente na volta de Gramado, mas estamos bem, eu e Neuza. A única Neuza que ela conhecia era uma parente distante, que a nossa equipe conversou com a Neuza, que não falava com a família Aguiar há muitos e muitos anos, que não esteve com a Silvana naquele dia, e até porque a polícia foi atrás e descobriu que não houve acidente nenhum no caminho de Cachoeirinha até Gramado. Depois, o que a investigação mostrou é que uma ligação, um telefonema teria sido feito do telefone celular de Silvana para o telefone fixo dos pais dela, seu Isaíu e Dona Dalmira. Depois disso, seu Isaíu foi visto, tem imagens de câmeras de monitoramento, entrando na casa da Silvana, saindo da casa da Silvana por volta das 11h30 da manhã do dia 25 e depois eles desapareceram também. O jornalismo da Record Guaíba há um mês cumpre a sua função básica, que é de informar, mas também de cobrar os órgãos competentes. E por órgãos competentes eu falo mesmo da polícia, porque afinal de contas a polícia está investigando tudo isso e a gente fica dando respostas à população, essas respostas que a população quer saber. A gente faz as perguntas para os delegados, para os investigadores, que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, o senhor e a senhora aí de casa, também se fazem, também se questionam. Desde os primeiros dias, então, deste desaparecimento, deste mistério da região metropolitana de Porto Alegre, nós aqui fazemos uma ampla cobertura deste triplo desaparecimento que, eu repito, a polícia já classifica como crime. O que você vai acompanhar agora é um verdadeiro resumão dos acontecimentos desde o dia 24 de janeiro até hoje. Enche a tela. Onde estão Silvana, seu Isaíu e Dona Dalmira? Como sumiram de repente sem deixar vestígios? Estas e outras tantas perguntas seguem sem resposta há exatamente um mês. Segundo a Polícia Civil, Silvana German de Aguiar, de 48 anos, desapareceu na noite de 24 de janeiro, um sábado. Na tarde do dia seguinte, os pais dela, Dalmira German de Aguiar, de 70 anos, e Isaíu Vieira de Aguiar, de 69, teriam saído para procurar a filha. Eles tinham este mini-mercado há mais de 30 anos. O caso é cheio de mistérios desde o início. Logo após Silvana desaparecer, publicações foram feitas nas redes sociais dela, dizendo que, junto com uma amiga, teria ido para Gramado, onde teriam sofrido um acidente. Nas postagens
postagens, ela também dizia que já estavam recebendo atendimento médico, agradecia as orações e afirmava que logo estariam de volta. Para a polícia, as postagens não foram feitas por Silvana e as autoridades nunca encontraram registro de acidente entre Cachoeirinha e Gramado naquele fim de semana. No domingo, seu Isaíu e dona Dalmira chegaram a ir na delegacia para registrar o desaparecimento da filha, mas o local estava fechado. Eles voltaram para casa e depois, segundo a investigação, receberam uma ligação do aparelho de Silvana. Entraram em um carro ainda não identificado e nunca mais voltaram. Desde o começo da investigação, todas as pessoas que foram ouvidas pela polícia e também pela nossa reportagem sempre disseram que não era do perfil da Silvana, nem da dona Dalmira, nem do seu Isaíu sair assim de repente de casa sem avisar ninguém. Todos falam que eles eram pessoas caseiras, educadas e muito, mas muito trabalhadoras. A Silvana morava nesta casa com o filho de 9 anos, por quem, aliás, ela era apaixonada. Naquele fim de semana, a criança estava com o pai, como, aliás, costumava acontecer. No meio de tantas dúvidas e incerteza, começaram a aparecer imagens de câmeras de vídeo monitoramento. Muitas vieram deste vizinho, que mora bem na frente da casa da Silvana. As imagens mostram um carro vermelho entrando e saindo da casa de Silvana 2 vezes na noite em que ela desapareceu. 2 vezes. Entre essa movimentação, o carro branco de Silvana entra, mas não sai. Ele está até hoje na garagem. A polícia ainda não encontrou o automóvel vermelho e não sabe quem estava dirigindo os veículos. No domingo de manhã, seu Isaíu aparece saindo da casa da filha a pé. É a última imagem dele. No dia 1º de fevereiro, um casal aparece entrando na casa com um carro prata quando a família já estava desaparecida. Depoimentos de familiares, amigos e vizinhos começaram a surgir. Uma amiga íntima que não quer se identificar conversou com o repórter Jonathan Bittencourt. Ela conta que o policial militar Cristiano Domingues, ex-marido de Silvana, chegou a dizer no domingo 25 de janeiro que Silvana estava bem e em casa, quando, na verdade, ela estava desaparecida. A vizinha perguntou se eu sabia alguma coisa da Silvana. Eu disse, pois é, eu acabei de ver a mensagem, eu desci aqui para ver o que houve. Assim, meu guri falou com o pai do menino dela, o Cristiano, e ele disse que ela já tá em casa, que ela tá bem. E daí, no que eu voltei para casa, eu liguei para algumas amigas que falaram e relatei o que eu tinha escutado. Essas amigas foram até a casa da Silvana e não tinha ninguém lá. Por mais de uma vez lá e não tinha ninguém. O vizinho disse que não via movimentação na casa desde sábado. Ela também conta que Cristiano rondou os vizinhos para pedir imagens de câmeras de monitoramento. Ele estava passando nas casas do mercado pedindo a colaboração do pessoal com as imagens, que poderia entregar para ele as imagens de câmeras que ele estava ajudando na investigação. Não sei te dizer se entregaram imagens para eles ou não, mas o pessoal tudo tem pé atrás com ele. Em um áudio enviado para conhecidos, Cristiano chega a dizer que a perícia já tinha sido realizada nos imóveis da família e que estava tudo se resolvendo, mas as perícias sequer tinham sido feitas. Tudo que ele sabe dizer que até agora é uma situação familiar que aconteceu e que não há indícios de crime. Então, eles deixaram nós um pouco mais aliviados, sabe? Só que eles pediram para não se desesperar,
porque se desesperar também atrapalha eles. No dia 5 de fevereiro, o Instituto Geral de Perícias coletou materiais na casa e no carro de Silvana, no mini mercado da família e depois na casa de seu Isaíu e dona Dalmira. A polícia disse que não houve sinais de luta corporal, mas encontrou sangue no banheiro e na lavanderia da casa de Silvana. No decorrer da investigação, o resultado comprovou que se trata de sangue humano, mas a polícia ainda não sabe de quem. Sabe apenas que um sangue é de homem e o outro é de mulher. No dia 10 de fevereiro, a notícia mais forte da investigação até agora. Cristiano Domingues, o ex-marido de Silvana, foi preso temporariamente. Ele chegou na 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha sem algemas e, por ser policial militar, com a corregedoria da Brigada Militar. Para a Polícia Civil, ele é o principal suspeito até agora. Em seu primeiro depoimento, ficou em silêncio e não entregou a senha do celular. Na última sexta-feira, ele foi prestar o 2º depoimento. Desta vez, chegou algemado. Cristiano, você tem envolvimento, Cristiano? Tem envolvimento? Cristiano, tem envolvimento? Tem envolvimento, Cristiano? Cristiano novamente permaneceu em silêncio. De acordo com a defesa, o PM é inocente. Também já prestaram depoimentos, mas como testemunhas, a atual esposa e o irmão de Cristiano. O resultado da perícia dos celulares de Cristiano e da atual companheira deve sair nos próximos dias. Segundo o delegado regional Anderson Speer, ele é o principal suspeito. Pelo que a gente tem apurado, né, que existia uma tensão, né, entre eles com relação à forma de educar um filho, né, que eles tinham em comum, e essa tensão a gente nota que vai aumentando, né, por questões ali que dizem respeito à alimentação, à rotina dele, as coisas que ele fazia, a hora que ele ia dormir. Nesta segunda-feira, a polícia confirmou que, com base na perícia, o celular de Silvana nunca saiu da região metropolitana. O aparelho foi encontrado enrolado em um pano em um terreno bem pertinho do mini mercado da família. O que a gente consegue já dizer, ele confirmou o aparelho confirmou a nossa suspeita de que ela não tinha ido à Gramado, até a gente já tinha excluído, porque a gente já tinha obtido através de outros dados técnicos, mas o celular confirmou esse dado, que o celular não saiu, né, não foi a Gramado, não saiu da região. Só posso dizer, como eu comentei, que ele não esteve em Gramado, isso é certo. Ficou na região metropolitana. Ficou na região metropolitana. A tese da polícia é de feminicídio seguido de duplo homicídio. A busca pelos corpos já começou em locais como, por exemplo, propriedades rurais das duas famílias. A polícia pode prorrogar a prisão temporária de Cristiano ou converter para a preventiva. Esta região costumava ser movimentada. Silvana, dona Dalmira e seu Isaíu eram conhecidos por todos, sempre trabalhando aqui no mini mercado da família. Agora, um mês depois, com muito mistério, angústia e dúvidas, o local está assim, sem movimento, fechado e sem a família Aguiar. A comunidade protesta e pede respostas e justiça. Eu vou lutar por ela sim, porque na enchente eu perdi tudo no bairro onde eu moro, ali no Parque da Matriz. Ela me ajudou, ela esteve comigo. Para mim é uma dor muito grande olhar para o meu quarto, que era dela, que ela me deu, e lembrar dela ali. Durante mais de 30 anos, seu Isaíu e dona Dalmira não fechavam o mercado mais que alguns dias. E quando fechavam, eles avisavam, faziam questão de avisar toda a comunidade que iam parar alguns dias de férias. Então, em 3 décadas, esse é o maior período que o armazém ali da família, que o mercado Aguiar, permanece fechado. E permanece fechado de uma maneira
um tanto quanto misteriosa. Afinal de contas, por que seu Isaíu e dona Dalmira desapareceram? Por que Silvana desapareceu? E eu repito, essa é a principal tese da polícia, um feminicídio seguido de um duplo homicídio. Mas, se o motivo era uma desavença entre ex-marido e ex-mulher, e é por isso que Cristiano foi preso temporariamente, né? Uma prisão, uma medida cautelar para que não atrapalhe as investigações, não tente coagir testemunhas, não fuja, não tente fazer mudança de provas, nada nesse sentido. Se Silvana, então, tinha essa rusga com o ex, por que envolver os pais da Silvana? Por que, então, chamá-los? Porque isso, para mim, é uma emboscada. O pulo do gato, acredito eu, que não tenho formação jurídica, nem especialidade, né, em investigação nenhuma, mas o pulo do gato está ali naquela noite do dia 24 de janeiro, na noite de 24 de janeiro, para ser mais correta no português, né? Aquele carro vermelho detém a chave de tudo isso. Se era mesmo a Silvana dirigindo o carro branco, o carro da Silvana, porque ela pode ter sido, né, abduzida, sequestrada, raptada, chame como quiser, antes. E talvez alguém tenha dirigido o carro até a casa da Silvana para dar uma aparência de normalidade, deixado o carro lá justamente para dar uma aparência de normalidade, assim como fez essas postagens ali na rede social, que a polícia diz agora que não foi Silvana, porque ela não se envolveu em acidente nenhum. Então, se o problema, né, era a Silvana, se o alvo era a Silvana, por que então ligar por seu Isaíu e dona Dalmira e fazer essa emboscada? Porque isso para mim é uma emboscada. Afinal de contas, vamos relembrar também que esses dois já eram de mais idade, né? Dona Dalmira, 70 anos, seu Isaíu, 69, eles tinham uma Kombi que era utilizada para comprar verduras, até na Ceasa, enfim, era um tiro curto, como se diz. Quando eles precisavam de um compromisso, sair de casa, ir para algum lugar, uma consulta médica, visitar alguém, enfim, eles chamavam um vizinho, um conhecido, alguém de confiança para fazer esses pequenos trajetos aí, esses pequenos serviços como motorista. Só que justamente no momento de maior tensão, então, se foi uma ligação da Silvana para pedir ajuda, né? De repente, nesse momento de tensão em que pai e mãe largam tudo para socorrer os filhos, por que nesse momento eles não pediram ajuda para essa pessoa de confiança? Entraram em um outro carro que até então é desconhecido.